professor Igor, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula de algoritmo genético. Nessa videoaula, nós vamos falar sobre o processo de evolução do algoritmo genético. Bem, os objetivos dessa aula é entender o processo de evolução do algoritmo genético e logo em seguida apresentar um pseudocódigo do nosso algoritmo genético, que a gente vai poder utilizar para fazer o desenvolvimento do nosso primeiro algoritmo, ok? Vamos lá. Bem, o processo de evolução vai passar por esse caminho. Como assim passar por esse caminho? O primeiro passo seria a inicialização da população. A inicialização da população ela pode se dar de forma aleatória, totalmente aleatória, ou direcionada, ou parcialmente direcionada, digamos assim. Por que isso pode ocorrer, né? A gente tem lá a criação de uma população, vamos dar um exemplo aí de 100 indivíduos, e esses 100 indivíduos normalmente se cria aleatoriamente. Cada cromossomo, né, do indivíduo, de cada indivíduo é criado de forma aleatória. Para quê? Para que a gente consiga, dentro do conjunto de possíveis soluções, espalhar o máximo dentro daquele conjunto as soluções. E à medida que a gente trabalhar o processo de evolução do algoritmo genético, essas soluções que estejam próximas da melhor solução, a gente consiga fazer com que se crie mais soluções próximas e que a gente vai convergindo até chegar na melhor solução. Essa é a intenção. Agora, acontecem situações que a gente pode aproveitar de indivíduos já conhecidos, né? Digamos assim, soluções conhecidas. Por exemplo, a gente tem um gerente de uma empresa que conhece muito bem a empresa. A gente quer, por exemplo, criar uma solução para um problema de programação da produção. A gente pode introduzir a programação ou algumas programações que aquela pessoa com experiência tem dentro do nosso algoritmo na população inicial. E essa introdução já são indivíduos bons. O interessante é que a partir desses indivíduos bons, eles podem fazer com que o nosso algoritmo evolua muito mais rápido, né? Já que a gente já tem indivíduos de boa qualidade e a gente vai tentar fazer com que esses indivíduos melhorem ainda mais com o processo de evolução do algoritmo genético. Então, normalmente a gente tem aleatória ou direcionada, quer dizer, parcialmente direcionada, né? Porque a gente pode inserir alguns indivíduos, algumas soluções boas dentro da população inicial, outras aleatórias, para a gente poder espalhar dentro do conjunto de solução, e depois, à medida que a gente evoluir, a gente vai aproximar isso provavelmente da melhor solução ou próxima à melhor solução. Bem, o próximo passo seria, dentro desse conjunto dessa população que a gente criou, digamos de 100 indivíduos, como eu falei, a gente pegar e avaliar cada um deles. A gente vai ter que ter uma nota que vai dizer o quão esse indivíduo é qualificado para aquele problema que a gente está resolvendo. Então a gente vai avaliar cada um deles e vai ordenar eles para que a gente saiba quais são os melhores e quais são os piores indivíduos, tá? Porque isso vai fazer muita diferença na hora da gente fazer o próximo passo. Esse próximo passo é o processo de seleção. Então, a partir dessa população criada aleatoriamente, onde a gente jogou várias soluções em vários locais diferentes do conjunto de solução, a gente vai selecionar. Bem, era muito fácil a gente pensar que a gente vai selecionar sempre a melhor solução. Poxa, se eu vou selecionar a melhor solução, eu vou criar melhores indivíduos, mas nem sempre é isso que acontece, né? No processo de evolução, a gente tem, por exemplo, mesmo os indivíduos menos qualificados, ele pode ter características dentro do cromossomo que podem ser interessantes para mim pegar um indivíduo que está bom, eu posso pegar um indivíduo menos qualificado, fazer o cruzamento com ele e aquelas características daquele indivíduo ruim que são boas, ele vir para esse indivíduo aqui e ele ficar um indivíduo muito bom ou, quem sabe, até a melhor solução. Então a gente tem que dar maior chance para a seleção de indivíduos que são bons, né? Os melhores indivíduos têm mais chance de evoluir, mas também não pode desprezar os indivíduos com menor qualificação para o processo de seleção. A gente tem vários processos de seleção, a gente tem o exemplo aí da roleta, mas a gente também tem outros métodos de torneio, por exemplo, é um método muito utilizado, que a gente vai poder selecionar. Selecionado dois indivíduos, normalmente seleciona 2 por vez,
a gente parte para o próximo passo, que seria o cruzamento. O cruzamento seria pegar dois indivíduos, fazer com que eles se reproduzissem e criassem um filho. Esse filho não é uma cópia exata nem do pai, nem do outro pai, né? Digamos assim, da mãe, chame como quiser, mas normalmente a gente chama de pais, né? Ele não é uma cópia exata de cada um deles. Na verdade, ele vai ter parte, né, como a gente pode ver aqui, de um indivíduo e a outra parte do outro indivíduo. Então ele é uma mescla desses dois. Normalmente, quando a gente trabalha um cruzamento igual esse, que é uma técnica de cruzamento em um ponto de corte, a gente cria dois filhos, né? Aqui é só um exemplo ilustrativo para vocês entenderem. A gente vai ver vários operadores de mutação mais à frente, estudar detalhadamente cada um deles, tá? E o que cada um tem de vantagem em cima de um e do outro. Bem, após a gente selecionar dois pais, a gente vai ter um ou dois filhos. O próximo passo depois do cruzamento é o método que a gente chama de mutação. Então, assim como na evolução, eu, por exemplo, não sou uma cópia fiel do meu pai, nem da minha mãe, e nem uma mescla exata dos dois. Eu tenho características únicas. E essas características únicas, ela pode ser atribuída ao indivíduo através de mutação que ocorre durante o cruzamento. Então, esse processo de mutação, ele vai selecionar, por exemplo, um dos genes do filho, como a gente pode ver aqui no processo de mutação, né? E essa seleção é aleatória, e esse indivíduo, por exemplo, que herdou, por exemplo, a característica do pai 2 aqui, ele pode ser modificado e ser alterado essa característica. Então, na verdade, acaba que aquele filho ele não vai ser uma cópia exata nem da mãe, nem do pai, e nem dos dois juntos, né? Pode acontecer essa situação, ok? Então, isso é muito importante, né? O processo de mutação. Lembrando que é muito importante a gente entender a função de cada um desses operadores dentro da busca pela melhor solução. Normalmente, o operador de cruzamento, ele faz com que as soluções, eu tendo duas soluções, ele faz uma mescla dessas soluções e vai aproximando cada vez mais de um conjunto. Imagina que a gente tem as soluções espalhadas, o cruzamento, ele vai fazer com que essas soluções se aglomerem, né? Porque a gente vai fazendo o agrupamento dos indivíduos, e o indivíduo resultante, ele é uma média, né? dos dois pais. Então, cada vez mais a gente vai agrupar, né? E a gente tende a ter uma conversão genética. Já o algoritmo genético, não. O algoritmo genético, o operador de mutação, ele vai agir ali fazendo com que a gente saia desses ótimos locais, que a gente pode talvez encontrar um conjunto, ele melhorando e melhorar bastante a solução, mas só que a melhor solução pode estar aqui e eu não estou conseguindo alcançar. O operador de mutação, ele faz com que a gente dê esse salto, né? Ele joga uma característica aleatória, fazendo com que a solução aqui ela possa vir para outro ponto, para cá e para cá, e eu tentar chegar nessas soluções que eu não consigo. Por isso que normalmente o operador de mutação ele tem um percentual muito pequenininho de possibilidade dele estar atuando. A probabilidade dele é baixa, tá? Pelo menos no início, né? Quando a gente já tem uma diversidade grande da população, a atuação dele é baixa, enquanto a do de cruzamento é bem alta. A gente vai entender isso detalhadamente quando a gente falar de cada um dos operadores. Inclusive, cada técnica que a gente vai ter diferente para aplicar em cada um desses passos. Então, a gente fez o processo de seleção agora, fez o cruzamento e a gente fez a mutação. Então, a gente vai ter um outro indivíduo para a população. É importante a gente saber que, por exemplo, vamos ao exemplo que a gente criou uma população de 100 indivíduos. Essa população de 100 indivíduos, eu vou fazer o processo de seleção, cruzamento e mutação e vou ficar repetindo ele até eu ter uma população idêntica em tamanho a essa. É lógico que essa população vai ser de filhos, né? Então eu tenho a população de pai e a população de filhos. Normalmente, uma técnica muito aplicável, quando a gente tem essa população igual aqui de indivíduos, a gente junta elas e verifica qual dos indivíduos tem mais aptidão para sobreviver. E é isso que vai acontecer. Então, vamos lá. A gente selecionou dois indivíduos, fez o cruzamento, criou um filho. E o que a gente vai fazer? A gente vai ficar girando nesse processo até a gente ter uma população que vai ser exatamente da população inicial. Então, a gente vai ter duas populações iguais nesse momento.
tá? Depois que a gente criou essa população aqui de mesmo tamanho dessa, a gente precisa pegar essa população de filhos e fazer a avaliação dela, que é o próximo passo. A gente precisa avaliar essa população. Depois que a gente faz a avaliação dessa população, a gente vai fazer o quê? Verificar se, olha, beleza, eu já tenho a avaliação da população nova, né? Eu posso misturar esses dois elementos, esses dois caras e determinar nessas duas populações, dentre os pais e os filhos, quais são ou qual é a melhor solução para o nosso problema, tá? Se esse critério de parada ele tiver sido atingido, que pode ser em relação ao tempo que eu tenho para me determinar, ou o número de gerações, por exemplo, são dois critérios bem usados, eu posso parar o problema ou eu posso continuar. Bem, como a gente está fazendo primeira evolução, normalmente esse número pode ser de 500, 1000, a gente vai ver como determinar esse número também. Bem, depois disso a gente faz o quê? A gente tem aqui duas populações, né? Que é igual eu falei. Aí a gente tem a população que é a nossa população de pais, e a gente tem aqui a população de filhos. A gente junta as duas populações, né? Agrupa elas, e a partir dessa população com o dobro do tamanho que tem, a gente vai selecionar entre os pais e os filhos o que tem melhor avaliação. Então, por isso que a gente chama de uma técnica elitista, né, de evolução. A gente faz com que os melhores indivíduos evoluam para a próxima geração. Então, a gente vai fazendo com que ele evolua. Então, cada vez mais a gente vai ter mais indivíduos evoluídos, né? E a gente vai evoluir eles cada vez mais. Então, quanto mais gerações a gente fizer, maior é a tendência que esses indivíduos melhorem com o passar das gerações. E a partir daí a gente começa novamente o processo de seleção. Vocês entendem que esse processo aqui que a gente está girando, né, é o processo que vai ficar se repetindo. A gente inicializa somente uma vez a população, faz a avaliação, aí faz a seleção, cruzamento, mutação. Repete esse processo até ter uma população de mesmo tamanho da população inicial, faz a avaliação dessa população, verifica se o critério de parada está satisfeito. Se não estiver satisfeito, a gente seleciona somente os sobreviventes para a próxima geração. Aí aqui começa o processo da próxima geração, e assim funciona o processo de evolução. A cada ciclo desse eu tenho uma nova geração e eu vou fazer a evolução do nosso algoritmo genético, ok? Então assim funciona o processo de evolução do nosso algoritmo genético. Detalhes sobre o tamanho da população, como fazer a função de avaliação, qual o processo de seleção, quais são as técnicas de seleção, de cruzamento, de mutação, a gente vai ver nos próximos vídeos, tá? Detalhadamente cada operador desse, como que ele age, como que a gente vai codificar, ok? Vamos ver então, dentro desses conceitos que nós aprendemos, como que ficaria o nosso pseudocódigo, que seria o nosso primeiro código do nosso algoritmo genético, ok? Bem, aqui nós temos o nosso pseudocódigo, onde a gente tem T, que seria, por exemplo, o número de gerações, dando um exemplo, ou o tempo, né? E a gente tem a inicialização da população. A gente fez a inicialização da população P0, que seria a primeira população. Enquanto não terminar, faça. Avalie a nossa população T, que seria a primeira população, que seria 0. Então, faz a avaliação. Seleciona, tá vendo, uma população P', que seria uma variável auxiliar, que vai conter todas as populações a população que a gente está criando nesse momento, né, para fazer a seleção dos pais. Selecionou vários pais. Depois a gente vai pegar e vai aplicar os operadores de recombinação e mutação, que seria, no caso, o nosso cruzamento e a mutação, nessa população P que a gente selecionou aqui em cima. A gente vai fazer o processo de avaliação da nossa população P aqui, né? E a gente vai aqui juntar as duas populações. Está vendo que a gente selecionou aqui, selecionar os sobreviventes da população P, que é a que a gente está evoluindo, e da que a gente criou agora, e criar a nossa próxima população, que vai ser o T mais 1. Então a gente está criando uma população somente com sobreviventes. A gente incrementa T e vai para o próximo. Então aqui a gente tem o nosso processo de evolução idêntico ao que a gente descreveu lá no fluxograma anterior, tá? Então o nosso primeiro código para poder produzir o nosso algoritmo genético, a gente já tem o pseudocódigo para a gente implementar.
Sobre como implementar cada uma dessas etapas, a gente vai ver nos próximos vídeos, ok, pessoal? Ó, então essa era a nossa aula, espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço para vocês.